Sabe aquela sensação de que o fim de semana acabou num piscar de olhos, passou que você nem viu? Ou aquela frase que a gente repete o tempo todo: "Eu não tenho tempo para nada. A vida está passando muito rápido." Ou "Eu estou na maior correria." Pois é, a maioria de nós sente que há algo muito errado com a forma como o mundo funciona hoje. Nós nos queixamos da falta de tempo e do excesso de ansiedade. Mas raramente a gente para questionar a verdadeira raiz do problema. Você já parou para pensar que todas as espécies da natureza seguem um ritmo perfeito? E nós, a gente se considera a espécie mais inteligente. Somos os únicos que vivemos fora desse ritmo. Onde é que nós somos mais inteligentes? Somos a única espécie do planeta que cria guerra. A gente urina e defeca na água que a gente bebe. A gente vive estressado. Precisamos de remédio para dar conta do nosso dia a dia. Inteligência? Não. Seres evoluídos? Também não. Essas afirmações de que somos a melhor espécie, isso daí é puro ego. E se você quiser saber mais sobre o que é o ego, eu vou deixar aqui para você, aqui em cima, um vídeo onde eu gravei explicando sobre a utilidade do ego. A culpa disso não é sua. A culpa, acredite ou não, é do calendário. Ah, mas o calendário é uma coisa tão inofensiva. Não, não é. Hoje nós vamos fazer uma viagem profunda para entender a diferença entre o tempo artificial e o tempo natural. E eu vou explicar como você pode sair dessa rodinha de hamster e começar a surfar na verdadeira onda da vida. Para quem não me conhece, meu nome é Elisandra Almeida, eu sou bióloga, psicanalista de abordagem junguiana e terapeuta multidimensional, e uma estudiosa do tempo natural. Eu ajudo pessoas a despertarem para sua consciência multidimensional. A nossa sociedade moderna, ela vive aprisionada em uma frequência de tempo que chamamos de 1260. E o que significa isso? Significa que a gente vive baseado em um calendário de 12 meses irregulares e um relógio de 60 minutos. Para entender o nosso problema, a gente precisa voltar um pouco lá no tempo. Essa invenção começou há mais ou menos ali 5.000 anos, lá na Babilônia, Suméria e no Egito Antigo. Eles pegaram um círculo de 360 graus e dividiram esse espaço e tentaram enfiar ali o tempo dentro dele, aprisionando o que eles acham que é tempo. E foi criando meses que variavam ali entre 28, 29, 30, 31 dias. Mais tarde, em 1582, o Vaticano impôs uma reforma e criou o calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório, que é esse o que a gente usa hoje. Mas presta atenção, o calendário gregoriano ele é totalmente desarmônico. Pensa comigo, a palavra setembro vem do número 7, mas o mês é 9. Outubro vem de 8, mas o mês é 10. Novembro vem de 9 e dezembro vem de 10, mas eles são os meses 11 e 12. Vocês estão entendendo a esquizofrenia aqui? A gente foi treinado a achar isso normal. E de tanto usar essa medida irregular e mecanizada, a nossa própria mente se tornou uma irregularidade mecanizada. E o que essa frequência 1260 gera? Ela gera a ideia de que o tempo é dinheiro. Vivemos em um mundo dominado por máquinas, comércio, consumismo de forma absurda. O tempo tridimensional, linear, é baseado nesse calendário e que acaba dando para a gente uma percepção fragmentada e desordenada da realidade. O tempo pertence à quarta dimensão e nós estamos em um corpo de terceira, almejando, almejando isso para quem está consciente, alcançar a quinta dimensão. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Se o tempo for tratado como terceira dimensão, a tendência é uma desconexão. Em vez de fluirmos com a natureza, a gente se tornou unidades consumidoras.
escravos de um relógio que atrofia o nosso relógio biológico interno. E assim nós nos tornamos máquinas rodando numa engrenagem que só gera separação, gera caos. Mas existe uma saída. Em 1989, um cientista visionário chamado Dr. José Argüelles, também conhecido como Valoutin, ele descobriu a chamada lei do tempo. Ele percebeu que o tempo não é uma linha reta do passado para o futuro. O tempo, ele é radial, ele é fractal e a velocidade dele é instantaneamente infinita. Argüelles percebeu que o tempo real da natureza, ela pulsa numa proporção matemática que é perfeita. Isso não é aleatório, que é a frequência 1320. Essa frequência está na nossa biologia. Olha só, nós temos 13 articulações no corpo, que são as principais, né? Que é os tornozelos, joelhos, os quadris, os pulsos, os cotovelos, os ombros e o pescoço. E 20 dedos, né? Nas mãos e nos pés. Para vivermos esse ritmo, a gente precisa usar um instrumento diferente, que é o sincronário de 13 luas de 28 dias, que também é conhecido como sincronário da paz. Ao invés de meses irregulares, nós seguimos a lua. O ciclo médio da lua é de 28 dias. Se você multiplicar 13 luas por 28 dias, vai dar um ano exato de 364 dias, formando 52 semanas que são perfeitas e de 7 dias. O ciclo médio da lua é de 28 dias. Isso é totalmente harmônico. E sabe o que é mais legal? Sobra um dia para completar o ciclo da Terra ao redor do Sol, que é 365 dias. E aí a gente acrescenta mais um dia, né? Então são 364 mais um dia, que é chamado de o dia fora do tempo. É o tempo que a Terra demorou para completar o giro ali em torno do Sol. E chamamos isso de um giro solar, que é equivalente a um ano. E esse é o final do ano, quando a Terra, então, termina de girar. No céu, esse período está associado ali com o nascimento da estrela Sirius. Ela fica bem alinhadinha ali com o Sol e ela acaba sendo visível, ela se torna visível, diferente do final do ano do calendário convencional. Então, neste momento, está ocorrendo ali um nascimento, um momento da natureza propício para uma renovação e um início, que coincide, então, com o aparecimento da estrela Sirius. Esse é um dia que a gente faz assim um dia inteiro dedicado ao perdão, à celebração da vida, à paz universal e à arte, para que a gente possa começar um novo ano, na verdade a gente fala um novo ciclo, com uma energia limpa, que é lá no dia 26 de julho. Nada de chegar no final do ano que a gente conhece de chapar o coco, de se entupir de comida e no dia seguinte tá tudo igual. E às vezes até pior, porque a pessoa tá mal de ressaca. E tem mais, antes do dia fora do tempo, a gente dedica 5 dias para comemorar, para a gente ir ali se alinhando a esse novo ciclo, para a gente ir abandonando aquilo que não convém mais. A gente acaba fazendo uma revisão do que foi o nosso último ano e o que a gente deseja para o próximo. Fazemos isso de uma forma que reúne ali conhecimento, beleza, arte, rituais, meditações e assim por diante. É estar consciente do que está ocorrendo ali e nos alinharmos com o tempo natural. Quando você entra no tempo natural, você abandona a ideia triste de que tempo é dinheiro e descobre a verdadeira lei do tempo, cuja fórmula é tempo fatorado por energia é igual a arte. Tudo no universo é uma obra de arte em constante transformação harmônica. O tempo é uma engenharia. Estudar o tempo não é algo místico, é científico. Para acompanhar essa energia diária, os antigos maias, que eram os verdadeiros engenheiros do tempo, utilizavam uma ferramenta chamada de Tzolk'in. O Tzolk'in significa conta dos dias. O Tzolk'in é uma matriz sagrada de 260 dias. E por que 260? Porque a multiplicação dos 13 tons galácticos, lembra as 13 articulações? Ah, mas espera aí, o que é tom? Tom é a vibração do som, que é multiplicado por 20 selos solares, lembra dos dedos? E o que são selos solares? São frequências de luz. Então,
Olha que incrível, 260 dias é exatamente o ciclo médio de uma gestação humana. É o período que você demora para se gestar. Olha só, dentro do Tzolk'in, nós passamos pelo ciclo do início, do refinamento, da transformação e do amadurecimento. Tudo isso em 260 dias, de forma consciente. Quando seguimos essa contagem de tempo, nós criamos consciência do que é esse período, do que ele está pedindo para a gente olhar. É o que devemos alimentar ali naquele período. Por isso eu falei que o período que você demora ali para estar se gestando, se transformar, para nascer, metaforicamente falando, né? O período que você demora, então, para se dar conta daquilo que você queria, de todo o projeto que você criou e chegou no final, está na hora, então, de colher os frutos no amadurecimento. Não é astrologia, apesar de conter esse conhecimento, mas é algo muito, muito mais além disso. Cada dia no sincronário carrega uma assinatura galáctica, chamada de Kim. Quando você descobre o seu Kim, que está associado ao dia em que você nasceu, você descobre a sua missão espiritual. O calendário convencional não te diz quem você é, mas o sincronário da paz é um caminho de autoconhecimento que te leva para uma, assim, da terceira dimensão, que é totalmente ilimitada, lá para a quarta dimensão, onde existe a intuição e a telepatia. Você para de lutar contra a vida e começa a surfar o que os maias chamavam de Zuvuia. Zuvuia é o canal direto da memória cósmica, que liga a gente ao futuro e ao passado. Bom, talvez você esteja pensando, tudo isso é muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas como que eu aplico isso na minha vida? Se todo mundo ao meu redor, meu chefe, meu banco, ainda usam um calendário gregoriano. Pois é, fazem apenas 4 anos que eu sigo essa contagem de tempo. Eu abandonei o calendário, assim, gregoriano totalmente. Inclusive, eu conto como aconteceu o meu processo de troca de calendário em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Mas olha só, eu também tenho compromisso, eu também tenho uma conta, eu tenho que ir ao banco, sabe? Eu também vou ao médico no dia combinado. Eu não falto com os meus compromissos e nem com as minhas responsabilidades por conta disso. O pulo do gato aqui é que você pode usar o calendário sem deixar que ele use você. Ó, essa é a sacada. A transição começa na sua mente. Você precisa, primeiro de tudo, perceber o quanto o calendário convencional é insano. Ele prende a humanidade a datas e convenções que estão associadas ao consumismo. Eu vou dar um exemplo. Dia das Mães. O ideal O ideal de quando se abandona o calendário é entender que eu posso comemorar estar vivo. E lá na presença da minha mãe, quando eu quiser. Inclusive, eu posso fazer isso quantas vezes no ano eu quiser. Não é sobre dar presentes, é sobre estar na presença de quem eu amo e com um tempo de qualidade. Olha aqui a questão do tempo, o tempo sendo usado como beleza e arte. Use a criatividade para fazer desse momento algo prazeroso. A transição começa na sua mente, sabe? Sair do efeito manada, parar de fazer o que todo mundo está fazendo. Isso é mecânico. Como eu sigo há alguns anos, para mim deixou de fazer sentido qualquer data comemorativa do calendário. Eu não sigo, eu não comemoro nada, literalmente nada. Mas eu só consegui me desligar a esse nível porque eu percebi o real sentido por trás de todas as comemorações. E não é para te fazer mais feliz. É estar na Matrix e não fazer parte da Matrix. Você não precisa abandonar o seu trabalho ou a sociedade onde você está. Você está onde você precisa estar. Então, olha só, passo 1. Primeiro, tenha consciência. Reconheça que o calendário convencional é apenas um programa de ilusão e não a verdadeira natureza do tempo. Passo 2. Se conecte com a Terra. Se você mora em uma cidade grande, procura aí um pedaço de grama para você pisar. Aquela história de abrace uma árvore, respire o ar de forma consciente. E terceiro passo, descubra o seu Kim. E o Kim das pessoas que estão ao seu redor. Isso vai te ajudar a entender as sincronicidades da sua vida e a complementar os talentos das pessoas.
trabalham ou convivem com você. Gente, olha, é surreal, é surpreendente como existe uma conexão absurda com as pessoas que você ama, ou então com as pessoas ali ao seu redor de questões que você tem que resolver. Passo 4: reserve um tempo de qualidade para sua alma. Medite, respire de forma consciente, silencie. Entenda que você não é uma linha de produção, você é terra, você faz parte da nosfera, é a mente do planeta. A mudança de calendário não é só trocar o papel na parede ou lá no celular, é aceitar uma contagem de tempo que promove a substituição do medo pelo amor, da guerra pela paz. Nós estamos na transição de uma nova terra e de um despertar de consciência que a humanidade nunca viu antes. Não perca a chance de viver a sua vida de forma artística e profunda. O tempo é a atmosfera da mente. Quem domina o seu tempo, domina a sua mente. Se esse vídeo faz sentido para você, curte, compartilha com aquele amigo, com uma pessoa que está sempre atrasado, que está sempre correndo, que sempre está lutando contra o relógio. E comenta a sua data de nascimento aqui embaixo, que eu vou te dizer qual é o seu Kim, para você dar o primeiro passo no tempo natural. Em Lakesh. Eu sou outro você e até o próximo vídeo.